Euforia, Byung-Chul Han e a sociedade liberal contemporânea. Qual é a relação entre essas três coisas? Para você entender melhor, fica conosco até o final do vídeo. Para você que não me conhece, meu nome é Gabriel Manfred, eu sou historiador, professor de filosofia, pesquisador, e hoje eu gostaria de tratar de um tema muito interessante. Assistindo Euforia, né, uma série muito famosa no Brasil e no mundo todo, eu pude ter algumas reflexões acerca do nosso mundo, da nossa sociedade, do modo como nós vivemos hoje, e fazer algumas relações com o pensamento do filósofo e ensaísta sul-coreano Byung-Chul Han. Antes de eu começar, eu gostaria de pedir para você curte esse vídeo, já se inscreve para dar uma força aqui pro canal, e eu espero que você nos acompanhe, que eu vou tentar estar produzindo alguns conteúdos voltados para filosofia, história, para cultura, enfim. Dito isso, vamos ao que interessa. A série, como eu disse, tem sido um grande sucesso, né? E está em alta agora por causa do lançamento da terceira temporada, que inclusive está cheia de polêmicas em relação aos atores, né? Mas é uma série muito interessante. A série tem alguns eixos temáticos que ela desenvolve a partir da vida de alguns personagens. A primeira e a segunda temporada trata da adolescência, né, de certos personagens, e a terceira temporada trata da fase adulta. O fato é que a série, em seus diversos protagonistas, aborda questões como as relações amorosas na adolescência, o uso de drogas, né, a sexualidade extremamente permissiva, relações de amizade extremamente voláteis, o que é muito comum na nossa adolescência. No entanto, ela faz isso de uma maneira a extrapolar certos limites, né, que não são usuais. É óbvio que todo adolescente faz cagada, mas talvez não tanto quanto os adolescentes de Euforia. Além de tratar de algumas questões muito mais profundas, como a adicção, né, a dependência química, algumas parafilias, ou seja, alguns desvios sexuais que acabam afetando a vida familiar e a relação com os filhos de um certo personagem. De todo modo, um dos temas centrais, ao meu ver, da série é o aprofundamento do hiperindividualismo do nosso mundo. Todos os personagens, em algum grau, são dotados do orgulho, do amor de si mesmo, ou de um ensimesmamento profundo, de um fechamento em si que o impedem de ter uma relação adequada com as outras pessoas, sejam pais e mães, sejam amigos, amigas, namorados, enfim. O fato é que todos os personagens, ou boa parte dos protagonistas, se veem dominados por si mesmos, por seus próprios desejos, pela necessidade de satisfazer certas demandas individuais, seja a satisfação de prazeres momentâneos através do sexo ou das drogas, ou a satisfação de ser benquista, como é o caso, por exemplo, da personagem da Sydney Sweeney, né, que sempre se submete aos desejos dos seus parceiros, mesmo quando ela não se sente tão à vontade, justamente para se sentir aceita, para se sentir desejada, né? O mesmo acontece de outro modo, por exemplo, com a personagem da Zendaya, que retrata uma adolescente viciada, mas que faz de tudo para fugir das consequências de seus vícios, uma vez que no fim ela só quer se anestesiar, ela só quer se encher de si mesma ao ponto de estar livre das suas relações externas, das suas obrigações familiares, escolares, sociais, enfim. Mas qual é a relação dessa série adolescente com o pensamento de Byung-Chul Han? Um filósofo e ensaísta sul-coreano, né, que se tornou best-seller no mundo todo, com alguns livros como A Sociedade do Cansaço, A Agonia do Éden, A Sociedade Transparente, enfim. Diga-se, eu comecei a estudar um pouco Byung-Chul Han para uma disciplina do doutorado agora, né? E quando eu comecei a ler, e aí eu fui ver alguns vídeos de alguns intelectuais populares falando sobre ele, é incrível como no Brasil não se sabe ler. Ele é extremamente mal interpretado, hiper simplificado, principalmente o seu conceito de positividade. Não tem nada a ver necessariamente com a ideia da pessoa que é good vibes, que tá sempre pra cima, que é positiva, né? Esse tipo de positividade, ela é apenas um efeito e tem uma relação muito indireta com o problema, com a crise da positividade que vive a nossa sociedade do cansaço por Byung-Chul Han. Segundo Han, cada sociedade tem uma enfermidade própria. Antigamente, as sociedades elas tinham problemas imunológicos, ou seja, elas se deparavam com agentes externos, né, e para confrontar os agentes externos, elas acabavam produzindo uma reação imunológica, que, no final das contas, superava o agente externo, o outro, reafirmando a própria identidade daquele sujeito afetado, daquele sujeito ameaçado patologicamente por um outro, por uma negatividade, né? E aí, para o Byung-Chul Han, ele utiliza negatividade de uma maneira similar a Hegel,
no sentido de ser um outro, um diferente, né? Uma alteridade. Esse confronto entre o eu e o outro, né, é próprio das sociedades imunológicas. A nossa sociedade, segundo o Byung-Chul Han, já não é mais imunológica, né? Ela já não tem mais confronto com o outro. Ela está sempre fechada em si mesma, não tem mais relação, confronto, disputa com o que é diferente, né? E os indivíduos fechados em si mesmos acabam tendo uma crise de positividade, justamente porque não há relação, não há confronto com uma negatividade, com um outro, não há alteridade. De modo que, sobrecarregados, fechados em si mesmos, as nossas doenças elas não são mais virais ou imunológicas, mas são doenças neuronais, como a depressão, a hiperatividade, precisamente porque nós estamos sobrecarregados de nós mesmos. Mas o que é que gera essa positividade excessiva, essa crise de positividade? No pensamento do Byung-Chul Han, isso parece ser produzido por uma tendência radicalizada do liberalismo, que é o individualismo, em que os sujeitos são incentivados a ficarem presos dentro de si mesmos, atomizados, separados das suas relações sociais e das suas relações com os outros. Esse hiperindividualismo faz com que, ao mesmo tempo, eu fique preso dentro de mim mesmo, que eu fique ensimesmado, ao mesmo tempo que se generaliza como padrão de consumo e de comportamento, né? Afinal, todos nós aspiramos à liberdade absoluta. Liberdade essa que é conseguida através de um desprendimento com os outros e de uma absolutização do indivíduo, do eu. Então a nossa sociedade liberal, ela produz esse padrão de consumo e de comportamento e ela nos impõe esse hiperindividualismo, de modo que agora o sujeito ele não é mais dominado por forças externas, ele não é mais confrontado com o outro, com o diferente, mas ele é preso em si mesmo e acaba se auto-explorando. E aí, como ele fala, nós nos tornamos empreendedores de nós mesmos. Então, por exemplo, a gente não precisa mais de um patrão ou de um senhor chicoteando as nossas costas para que trabalhemos, né? Nós nos estabelecemos certos objetivos. Nós nos impomos certos padrões de produtividade. Então, por exemplo, quando da formação da República Americana, o lema de Benjamin Franklin ficou muito popular, que é o self-made man, o homem que faz a si mesmo, que vence as circunstâncias, ou melhor, que está acima das circunstâncias, da sua história, da sociedade, e que faz o seu próprio caminho. Esse lema ele se radicaliza hoje em dia para o conhecido self-made millionaire, ou seja, daquele homem que, além de romper as circunstâncias, constrói o seu próprio caminho em direção à riqueza, ao acúmulo de dinheiro. Então nós mesmos somos os senhores que estabelecemos uma rotina produtivista, incansável, imparável, e acabamos nessa exploração, e acabamos, através dessa autoexploração, caindo nessas doenças neuronais, que são fruto, portanto, dessa crise da positividade, desse fechamento em si mesmo, desse individualismo em que o sujeito explora a si mesmo. E aí é por isso que nós vivemos na chamada sociedade do cansaço, do Byung-Chul Han. E aí nós podemos ver precisamente esse comportamento naqueles adolescentes de euforia, né? Que, presos em seus próprios desejos, dominados por si mesmos, pelas suas vontades, pelos seus prazeres, acabam se explorando. Seja no âmbito do trabalho, uma vez que se pretendem absolutamente produtivos, absolutamente perfeitos, né? O melhor dos jogadores do time de futebol, seja no âmbito social e individual. Afinal, tudo quanto existe, as relações com os pais, com as mães, com os amigos, com a namorada, nada mais é do que um meio para a satisfação individual. No fim, mesmo as relações amorosas são reflexos narcísicos desse indivíduo absolutizado que vê no outro apenas um meio para a sua satisfação, ao invés de uma relação de alteridade, de uma relação com um diferente. Isso nos remete também à filosofia clássica. Afinal, como nos mostra Platão, lá na sua República, a tirania não surge simplesmente por uma mudança de formas políticas, mas surge sobretudo de uma alma tirânica, né? Quando a sociedade se perde numa liberdade desmedida, numa libertinagem, os sujeitos, desejando satisfazer a todo custo os seus próprios desejos,
Em primeiro lugar, tiranizam a si mesmos. Tornam-se escravos dos seus próprios desejos. E o ímpeto de satisfazer esses desejos acabam por tiranizar o outro, os seus vizinhos, o que acaba por produzir uma desordem generalizada própria das sociedades despóticas. Então, em última instância, a liberdade desmedida, ou melhor, a libertinagem e a tirania, o autoritarismo, andam juntas, porque antes de tudo, elas se alimentam uma à outra na alma dos indivíduos, na alma desses sujeitos atomizados, perdidos em si mesmos e em sua própria individualidade isolada. Mas você já assistiu a série? Comenta aqui embaixo se você gostou de Euforia, se você já tinha pensado sobre essas questões, e não esquece de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você mais gosta, que eu tenho certeza que vai amar pensar e refletir junto conosco. Não esquece de se inscrever no canal e até a próxima, meus caros.